Pelé era alguém amado, levado como ídolo. Só que aí a imagem dele foi riscada por causa de um drama dele envolvendo a filha dele. Esse é o problema de idolatrar seres humanos. Seres humanos acabam fazendo merda na vida, acabam tomando escolhas ruins, seja por egoísmo, seja, sei lá, pelo calor do momento. E eu acredito que sim, você pode admirar uma pessoa pelo que ela fez e ignorar a parte pessoal, porque uma pessoa é mais do que uma coisa, sabe? A pessoa ela é várias coisas. Uma pessoa ela pode ter várias funções sociais. Tem gente que é bom em vida, sabe, a vida pública, é talentoso. Eu não tô duvidando disso, eu não tô tirando a questão dele ser talentoso no futebol, uma coisa que eu não entendo. Dá pra ver pela minha cara que eu não entendo essas coisas, né? Mas ele, eu não tô, sabe, tirando a questão dele ter sido alguém grande, de ter sido alguém importante pra história do futebol. Só que também tem a questão privada, sabe? As pessoas. Tem gente que é ao contrário, né? Que é bom pai, que é uma pessoa ótima, só que é um péssimo profissional. Tem gente que é ao contrário, que foi no caso dele. A coisa é que quando uma pessoa vive uma vida pública, é difícil de ignorar essas coisas quando é uma coisa assim, muito absurda, sabe? A filha, que é filha biológica dele, inclusive o caso dela foi o que ajudou o teste de DNA se tornar algo público para pessoas que não tivessem condição de fazer. Ou seja, a desgraça dela meio que ajudou as pessoas no final. Ela era filha de uma traição que ele fez com uma empregada doméstica. Só que ela foi uma pessoa completamente rejeitada da vida dele. Ela teve que passar anos da vida dela lutando para poder ser reconhecida como filha dele. E assim, é uma coisa. A história toda é uma bagunça que só. Chegou a ser reconhecida como filha só no papel. E por causa que ele nunca foi até lá ser pai de verdade, sabe? Estar presente na vida dela. Ele simplesmente. Inclusive, é o que mais marcou a questão de que até no hospital e na morte dela, sabe? No enterro dela, ele não foi presente. E ele deu uma desculpa bem assim, sabe? Dizendo que, não, ele não quis se envolver na vida dela por implicância com outra pessoa a não ser ela. Só que eu penso assim, quando você quer, você faz, sabe? Você vai atrás. E é o que muita gente tá comentando, que esse final dele seria meio que um karma, por causa que ela morreu de câncer no hospital, esperando por ele praticamente. E ele também acabou morrendo de câncer no hospital. Só que eu não acredito em karma. Porque se você for perceber, ela morreu sem ele. Enquanto ele morreu no hospital com os netos dele, filho dela, sabe? Ele morreu envolvido pela família. E além dele estar num hospital de ótima qualidade, porque ele tem dinheiro. Ou seja, ele morreu bem em comparação a ela. E ela morreu jovem e ele morreu velho. Então, assim, não existe karma e nem destino, porque se fosse assim, as coisas teriam sido diferentes desde o início. Sobre isso, diretamente, eu não tenho nada a dizer, porque é uma família que a gente. É difícil você criticar a vida de famílias por causa que só eles sabem, só as pessoas que vivem dentro de um muro sabem o que acontece dentro de um muro. Você pode até ouvir as conversas de lá de fora, só que só quem convive sabe. Então, a gente pode até julgar com detalhes que a gente consegue captar. Só que o que a gente vê não é a verdade absoluta. A verdade só é das pessoas que estão lá. Então eu não posso falar nada sobre isso. Não sei a real motivação de cada pessoa. Mesmo sendo algo extremamente duvidoso. E eu também tô falando assim, eu demorei bastante pra fazer esse vídeo. Eu deixei, tipo, o luto passar. Respeito aos fãs dele, respeito à família dele. Tipo, pra poder comentar. Só que mesmo assim eu quero comentar sobre isso, porque o assunto acabou me inspirando, sabe? Eu vou usar isso como inspiração pra falar de outras coisas, não sobre eles em si, porque é da família e os fãs têm direito de ter luto. Eu não tô
que, falando de novo, eu não tô tirando o fato dele ter sido uma pessoa importante para a história do futebol, nem a importância que ele pode ter tido na família. Ele pode ter sido uma pessoa maravilhosa para outros familiares, ou até para os netos dele. Não tem direito, e eu também não estou fazendo isso, sabe? De tirar a importância. Então, não me interpretem mal, eu não tô aqui por motivos ruins. Só escuta o que eu tenho a dizer. Eu vejo o caso dele como algo assim que eu vejo acontecendo muito, sabe? Ele fala que ele ficou desconfiado de ser ou não ser a filha dele, porque várias mulheres vinham até ele dizendo que tá grávida dele, sabe? Tentando dar o tal do golpe do baú e tal. Só que aí a gente... É difícil você ficar do lado de alguém. Tipo, eu tô sofrendo golpe de várias mulheres. Tá, mas como é que essas mulheres conseguiram dar o golpe em você? Porque, sei lá, você tá dormindo com um monte de mulher sem proteção? No mínimo sem proteção. Eu sei, e eu vou falar sobre isso, que métodos contraceptivos, eles falham. Eu sei disso. Tem um monte de gente engravida até usando camisinha. É uma chance bem mínima, bem pequena, só que acontece. Só que nesses casos aí, são pessoas que saem por aí, sabe? Que nem o pessoal fala, um negócio muito vulgar, fazem no pelo. Tanto que eles até ficam, tipo, capuga atrás da orelha. Porque eles sabem, entende? Eles sabem que eles fizeram a coisa do jeito natural. E aí quando uma mulher vem, já fica aquela coisa, tipo, porque eles sabem. Eles sabem, eles arriscaram. Se você é uma pessoa famosa, uma pessoa rica, no mínimo você tem que se cuidar. Porque é tipo conhecimento básico de que quando você tem muito dinheiro, as pessoas vão fazer de tudo pra tentar tirar um pedacinho. Só que eu penso assim, e aí vai, né? É uma questão de ego masculino. Eu sei que nem todo homem é assim, ou se diz não ser assim. É meio complicado porque você precisa dar poder pra pessoa pra ver se a pessoa realmente é assim ou não. Só que nesse mundo aí das riquezas aí, esses caras, eles viram meio que um macho alfa, sabe? Eles acham que eles têm jeito, até tem, né? De sair por aí vivendo feito um macho alfa, de sair distribuindo dinheiro pra prostituição, de pegar um monte de mulher que vem na frente, aí eles usam drogas nessas coisas e vêm aí no limite, sabe? Só se divertindo, sem ligar para as consequências que isso pode levar. Não tô relacionando com Pelé, tá? Mas isso lembra o caso daquela moça lá que até hoje não encontraram o corpo. De que o cara foi lá na suruba e ela tava no meio. O cara vai na suruba sem proteção e arrisca e depois fica bravo que, sei lá, a roleta russa pode ter acertado ele. Se a pessoa, no mínimo, usasse camisinha, e ainda tô colocando a possibilidade disso falhar, mas se no mínimo eu estivesse usando camisinha, a consciência tá limpa. Entende? Muita gente mesmo vai lá e joga a culpa na mulher. Falam, porque a mulher tem a bomba dentro dela, sabe? A mulher que tem as coisas reprodutoras dentro dela. Então ficaria com a mulher o sim ou não no final, de que seria dela a responsabilidade total no final. Eu acho que isso é uma ideia muito simplificada e até boba, sabe? Injusta. Porque é uma coisa assim que sem dois não faz um, entende? Você precisa de um homem ou mulher para fazer uma criança. Logo, a responsabilidade é das duas pessoas ali. Se um homem dorme com a mulher sem proteção, ele tá assumindo um risco sim. Colocando ainda, sabe, a possibilidade da proteção falhar. Só que é consciência. Se você usar camisinha, a sua consciência já tá limpa. Porque vai ter que ser muito azar. Você vai ter que virar a estatística, sabe, do 0,1% que deu ruim. Então você vai estar com a consciência limpa. Aí você vai lá pra esses lugares e você se arrisca. No mínimo, cara, no mínimo. Eu acho muito, 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 muito idiota quando esses caras, eles começam a torcer o nariz. Quando a mulher aparece do nada falando, olha aqui, ó, é seu. Porque, cara, é o risco que você tomou. Entende isso? E assim, não tô tirando a coisa de que mulheres que saem por aí tentando engravidar de um cara rico são filhas da mãe, são pessoas assim que não pensam na criança, que veem a criança como tipo de ferramenta
para poder vencer na vida. É errado, sim. É algo assim, completamente ridículo, sabe? Nojento até. Porque você tá mexendo com uma vida. E sei que muita gente vai falar que, mas esses caras, eles não fazem com a intenção de engravidar a mulher e tal. Só que é um risco, gente. É um risco. A criança é um ser humano, com sentimentos, com necessidade e tal. Ela não é uma ferramenta, ela não é uma vingança, ela não é um castigo, sabe? Castigo porque a mulher decidiu lá se envolver. E nenhuma vingança e tal. Dá pra entender esse ponto, né? Por que que a criança, ela que vai ter que pagar a dívida dos pais de quererem se divertir sem consequência? Porque vai ser isso que vai acontecer. Você querendo ou não, a criança ela tem direito de ser herdeira. Porque foi isso que, como sociedade, a gente chegou na conclusão. E você tá vivendo essa sociedade, então, querendo ou não, você concorda com isso, mesmo não concordando, você tá vivendo aqui nas nossas regras. E as nossas regras foi que herdeiros têm direito, certo? Por que que uma criança que saiu, que foi feita com uma empregada, vale menos do que a criança que foi feita com a modelo escolhida a dedo? Por que que a criança feita com a empregada vai ter que viver abandonada, sem direito a ter coisas assim? E aí chega no outro ponto, tá? Pessoas como Pelé são cagados de rico. Tem uma quantidade de dinheiro que eu não consigo entender, sabe? É uma coisa que eu acredito que eu e você nunca vai compreender quanto dinheiro é uma pessoa assim. É uma coisa que não faria falta pra ele. Se ele desse o mínimo, sabe? O mínimo, sabe? Se ele desse, tipo, algo que seria centavos pra ele. Uma pensãozinha de merda por mês e aparecesse lá uma vez por semana. Porque além de ter dinheiro pra cacete, são pessoas que recebem milhões pra poder tirar foto com um produtinho que nunca viu na vida. Também são pessoas que têm muito tempo, porque são pessoas que trabalham por temporada. Ele aparecer uma vez por semana e desse uma pensão aí, que pra gente é grande coisa, mas pra eles é nada, já seria o suficiente pra essa menina. Sabe? Ela já cresceria com o mínimo, mas pra ela já seria o suficiente. É algo que é um sacrifício? É algo que machucaria, que arrancaria um abraço no perna dele? É óbvio que não. Se eles, pessoas assim, não vão lá e gastam R$ 1 com uma camisinha, ou sei lá no posto eles dão camisinha, não precisam nem gastar dinheiro com isso. Aí arrisca fazer isso e depois fica torcendo o nariz para poder dar algo que também é a mesma coisa que R$ 1 para eles. Não tem como você defender uma pessoa assim. No final, soa como se fosse seletismo, sabe? Selecionar quem é que vai ficar na porta do paraíso só olhando e sentindo vontade, e quem é que vai entrar e vai poder ter direito às coisas. Por que que uma criança pode e outra não? Entende? É tão fácil, pelo menos, evitar essa situação. Não só a camisinha, ia lá e fazer esse vasofaxotecamina, não sei falar o nome. Ia lá, sei lá, se você quisesse ter filho no futuro, coloca, sabe, é só botar esperma em potinho e bota pra congelar. E aí você ia lá e no futuro fizesse inseminação artificial, porque esses caras têm dinheiro pra fazer isso. E aí eles iam conseguir passar a juventude deles toda fazendo merda. E aí lá no futuro ia pegar o que, sabe, guardar quando ainda eram jovens e fazer filho de forma assim, sabe, segura. É só fazer isso. Ou simplesmente, que é algo assim que, pelo jeito, não é opção. Simplesmente não vai, sabe? Não se relaciona com pessoas desconhecidas. Você não quer sofrer risco de sofrer golpe? É só não ir, é só não se arriscar por aí. É simples assim. Mas não, eles vão lá, vai pelo ego, fazem a merda, colocam uma pessoa no mundo e ficam com isso, ficam com essa implicância de não, você não merece, você não. Agora a filha que eu fiz com a modelo lá, modelo internacional, esse sim eu vou dar a minha pensão. Mas pra você, você não, você vai viver o resto da sua vida de forma medíocre, porque eu simplesmente não quero. E esse que tá, eu não consigo admirar uma pessoa com isso no histórico. Não tô negando que ele tem, tipo, ele tem uma história aí que muita gente admira. Eu não consigo admirar porque eu não faço parte desse mundo. Então, pra mim, nem isso vale alguma coisa. E, sinceramente, tem gente falando que, não, mas é tipo, que
Estão fazendo com a Anitta agora, estão fazendo com ele, falando, não, mas ele ajudou a projetar o Brasil lá fora, e o Brasil começou a ser reconhecido de uma forma diferente por causa dele. O Brasil é um país que produz cientista, que produz arte, arte de verdade, tá? Produz conhecimento. A gente tem coisas aqui que só o Brasil tem, conhecimentos e pessoas que só o Brasil tem. Por que que a gente dá apoio e a gente dá tanta admiração para pessoas que, no final, não estão dando tanta coisa em troca assim pra gente? Celebridades não dão, sabe, benefício para todo mundo, sabe? É benefício para eles. Você não vai conseguir me convencer disso. Ah, não, mas... Não, você não consegue me convencer disso. Pode tentar isso, você não vai conseguir me convencer de que a pessoa lá na favela tá ganhando quando o Neymar tá ganhando R$ 1.000.000 lá na Europa. Você não consegue me convencer essa ligação. Agora, como um cientista vence, aí você consegue me dizer que sim, tá todo mundo ganhando. Por causa que quando a ciência, o conhecimento, essas coisas, elas são valorizadas, a sociedade toda ganha, porque a saúde melhora, a educação melhora, o investimento real no Brasil melhora. Agora, a celebridade nunca vai dar nada de bom pra gente. É só um jeito das pessoas tentarem dar um motivo a mais de admirar pessoas que, pra mim, não tem nada pra oferecer. Sinceramente, desculpa. Eu sei que tem gente que ama esse cara, mas eu não consigo. Não só por isso, mas também por outras coisas. Eu não vejo motivo, sinceramente. Então é isso, sério. De coração, eu não quero ofender ninguém. Não quero ofender os fãs, nem a família. Não que eles vão ter contato com isso, porque esse canal é completamente flopado. Mas se alguém que assiste isso sofreu com a morte dele, eu respeito o seu luto. Todo mundo tem direito de ter sentimentos, de adorar alguma coisa. Só tô dizendo que eu, pessoalmente, eu senti com isso. Não tem, pra mim não tem como, gente. Não tem como eu envolver sentimento bom nesse tipo de coisa, desse tipo de pessoa no mundo. Eu queria que realmente as pessoas conseguissem respeitar mais a vida. E eu digo assim, e muita gente não entende isso. Eu sou uma pessoa que não quer ter filho, por exemplo. E muita gente acha que por isso eu não gosto de criança. E ao contrário, sabe? Eu respeito muito a vida, eu respeito muito as crianças. Porque eu entendo que é uma fase muito delicada, que é o que vai definir os adultos do futuro. E o que eu vejo é muita gente não respeita isso, sabe? Muita gente simplesmente quer fazer merda ou até colocar a criança no mundo simplesmente por fazer, simplesmente para ter o prazer da situação, sem pensar na criança, sem pensar na experiência que a pessoa vai ter nesse planeta, nas consequências disso, e que lá no futuro essa pessoa feita dessa forma vai virar algo que todos nós vamos ter que lidar.